Olá, aqui é a Karen Paciolo, nutricionista funcional, idealizadora da Duas Marias Comidinhas Orgânicas. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui no restaurante, junto com o chefe Renato Kalev, o restaurante dele, o Le Manjou. Um prazer estar aqui, muito obrigada por nos receber, Renato. O Renato é um chefe de cozinha super conhecido, principalmente no ramo aí de gastronomia funcional e saudável, orgânica. E hoje ele veio falar um pouquinho pra gente sobre a experiência dele com os alimentos orgânicos dentro da alta gastronomia e também de um ingrediente em especial que é a biomassa de banana verde. Mas eu queria um pouco que você contasse sobre a sua história, sua trajetória como chefe de cozinha e aonde que surgiu então o seu interesse pela alimentação saudável, pela gastronomia saudável, funcional e orgânica. Entendi. Bom, sem problemas. A gente está no restaurante, normal. Bom, eu me formei primeiro em Direito, depois eu me formei em Gastronomia, porque desde criança eu sempre gostei de cozinhar. E eu fui uma criança que sempre comi coisas erradas, que hoje eu chamo de coisas erradas, não com muito industrializado. Fui uma criança gordinha. Quando eu fui fazer gastronomia, eu tinha o objetivo de fazer diferente. Eu sabia que eu poderia nutrir de alguma forma através, pelo menos, do meu amor pela comida, mas eu não tinha ideia do que poderia acontecer. Então eu comecei a estudar muito e a bagagem de Direito me proporcionou tudo isso. Eu fui estudar sozinho, né, e fui entendendo muito mais sobre uma ciência que eu pudesse nutrir as pessoas, torná-las mais saudáveis, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Até porque eu queria provar que eu tinha saído de um ramo, né, do direito para algo que realmente construísse e melhorasse a vida das pessoas. E aí eu fui caindo em restaurantes mais saudáveis, integrais. Fui o primeiro brasileiro a trabalhar no Martín Berasategui lá na Espanha, no País Basco, onde tudo era orgânico. E foi muito interessante essa experiência. Quando eu retornei ao Brasil, eu tive a felicidade de bater na porta. No primeiro restaurante que eu bati a porta, a dona era uma nutricionista. Nós estamos falando de uma grande nutricionista, ela era presidente do Conselho de Nutrição na época, a doutora Joana Moura. E aí ela me contratou como chefe. E aí ela disse assim: Renato, você quer dar umas aulas para nutricionista? Eu falei: quero. Vai melhorar um pouco o seu orçamento. Eu falei: quero, mais ainda. E de repente eu comecei a estudar da noite pro dia nutrição, para poder falar numa linguagem coerente para os nutricionistas. E eu fui lendo as bíblias dos nutricionistas, imagine só. E é um caminho sem volta, eu digo isso. Então eu fui unindo toda a minha experiência orgânica, né, de fora do país, que era muito singela, aqui no Brasil ainda, orgânico, somando as experiências e a ciência da nutrição. E foi muito bacana, porque junto com as nutricionistas, junto com a Joana, nós criamos o conceito de gastronomia funcional. Veja só. E depois de um tempo, a Valéria Pascoal criou um curso, né, de pós-graduação. E aí eu fui convidado para fazer o coffee break desse congresso. Aí a Joana falou: Renato, tem uma senhorinha que inventou a biomassa de banana verde. Eu acho interessante você bater um papo com ela. Bom, eu peguei o telefone, liguei. Então atende Dona Heloísa de Freitas Alho, que é a inventora da biomassa de banana verde. Imagine que a biomassa ela foi inventada, o primeiro livro que fala sobre biomassa foi em 2002, né? E ela, assim, quase 10 anos antes, tinha descoberto de alguma forma simples na sua fazenda. Demorou quase 10 anos para que isso saísse do papel. Sim. De qualquer forma, eu fui estudar muito isso. Eu fiquei muito na casa dela, aprendendo, fazendo receitas, fazendo muita coisa errada com biomassa, no momento onde ninguém ensinava biomassa de banana verde. E aí eu fui junto com ela descobrindo um novo caminho, entendendo os seus benefícios. E eu fui aplicando não só no congresso, mas no meu dia a dia. Então realmente eu fui o pioneiro na alta gastronomia de aplicar a biomassa de banana verde. E o que seria isso, né? Acho que é melhor falar do que se trata. A biomassa, primeiro que qualquer banana pode ser feita biomassa de banana verde. É a banana da estação, a banana da sua região, né? Uma banana que você faz um processo térmico para você cozinhar e tirar a casca dela e tirar todo o tanino existente nela. Que é o que amarra, né, na exatamente, boca, você não consegue descascar uma banana verde. Sim. Você precisa aplicar o procedimento térmico.
e você pode ser qualquer banana, não pode ter passado por um processo de estuça. Então por quê? Porque muitas bananas chegam, elas são colocadas verdes nos caminhões e eles, por um processo de gases, eles chegam já maduras. Sim. Então por mais que você encontre ela verde, ela já tem, acho que, o açúcar formado. Então quando você pede e pega direto do pé e faz esse processo, você tem então um produto que é uma massa, que então a gente chama de biomassa, porque a gente processa essa banana, riquíssima em nutrientes, capaz de prevenir muitas doenças, com a capacidade prebiótica, de melhorar muitos nutrientes, como o próprio cálcio. Absorção, né? Melhorar a absorção. Imunidade, exatamente. então. Exatamente. E está relacionado à formação de serotonina. Então você imagina que tantos benefícios funcionais. Num produto simples, né? Num produto simples, brasileiríssimo. Brasileiríssimo. Que é super acessível a todos. No mundo afora isso não é utilizado. Não é utilizado e com um grande benefício que ele serve, ele tem uma ótima performance culinária. Você espeça, ele é um espessante natural. Espessante. Então a gente pode substituir tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que a gente sabe hoje que espessa um alimento, mas não é muito bom. Por exemplo, um creme de leite, farinha de seria trigo, uma farinha, né? E aí você vai colocando a biomassa e o produto final fica aveludado, como se você tivesse colocado muita manteiga, muito creme de leite. E é incrível, né? Incrível, né? Proporciona umidade na receita. Então eu acho que é o único alimento que tem performance gastronômica culinária com tantos benefícios funcionais. Certo. E assim, não deixa com gosto de banana, né? Porque tem muita nenhuma. gente que me pergunta isso, poxa, mas até pacientes na época que eu atendia, enfim, a gente indicava biomassa, mas banana, mas eu vou colocar banana numa preparação salgada e não tem nada a ver, porque ela é neutra. Porque justamente ela não tem o açúcar degradado. O que dá o sabor de banana é o açúcar. Se ela está verde, ela não tem esse açúcar. Exatamente. Bacana. E assim, a questão do orgânico em si, né? Essa preocupação veio então da sua vivência de fora, né? Fora, e eu fui tomando um caminho de trabalhar em restaurantes orgânicos, os primeiros negócios, há muitos anos atrás. Como eu disse, é um caminho sem volta. Quando você entende o que é o orgânico, o benefício que ele traz para o planeta, para o meio ambiente, né? Que ele está relacionado a respeito social, então você começa a... Vai além só de ser sem agrotóxico, né? Vai muito além. E também o sabor, textura, cor. Faz diferença na alta gastronomia um ingrediente orgânico para um convencional? Bom, primeiro que vamos desmistificar algumas coisas. Tem gente que, por conta de desconhecimento, acha que o orgânico dura menos. Mentira, ele dura mais. Muito mais. E por quê? Porque ele tem menos água, né? Tem mais matéria seca. Isso faz com que ele também tenha mais nutrientes, concentrados num só alimento. Então você tem mais crocância, mais textura, mais sabor, mais cor. Então, por exemplo, quando você come uma rúcula orgânica, ela é mais picante. Quando você come um rabanete orgânico, ele é mais picante. O sabor é mais acentuado. Mais acentuado. O tomate é mais adocicado. Claro que você vai me perguntar, mas se você não está acostumado a comer orgânico, você não vai sentir nada disso. Eu digo que existe um processo de desmame. Você tem que ficar pelo menos uma semana, 12 dias comendo alimento orgânico. Desintoxicando, exatamente. Né? E aí quando você come, eu já passei por esse processo, você começa a sentir o cheiro do agrotóxico, o sabor do agrotóxico. Você percebe, você fica mais sensível a tudo isso. Seus sentidos ficam mais aflorados. Tá, bacana. E o Le Manjou, né, um restaurante que tem todo esse conceito. Quanto tempo tem o restaurante e quando veio então a ideia de abrir um restaurante mesmo que oferecesse todo esse conceito para os seus clientes? Olha, o restaurante eu abri há 8 anos atrás, no momento em que o único restaurante orgânico de São Paulo fechou por várias razões. E eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Já que é um caminho sem volta, o mercado não está preparado para mim. E tudo que eu falo, eu dava muito palestra na época, parecia tão utópico as coisas, eu falei, está na hora de eu provar que não é utópico. Está na hora de eu provar que é totalmente viável tudo isso. E aí eu resolvi abrir o meu próprio restaurante com um conceito não só de orgânico, mas o funcional atrelado. Sim. Você imagina que eu sofri muito no caminho. 8 anos atrás, eu posso imaginar que foi uma trajetória difícil. Tinha um preconceito com relação ao orgânico, com relação ao funcional. Achavam que passariam fome no meu restaurante. Incrível, que não teria sabor a comida. Tudo isso que a gente estava dizendo, né? A questão do saudável atrelado a algo que não é sem sabor ou sem graça, né? Não se pode comer com prazer se for saudável. E você desmistificou completamente isso. E agora, o que acontece? A vantagem de tudo isso agora é que agora é um estilo de vida. Um estilo de vida. As pessoas querem esse estilo de vida, né? Sem preconceito algum.
Puxa, eu acompanho você, né? Eu te sigo no Facebook e eu vejo que você aplica de verdade isso na sua rotina, né? Eu acompanho o seu café da manhã, vejo o que você come, é um super exemplo, assim. Até fica a dica pras mamães aí que querem incrementar o seu dia a dia com coisas que são tão nutritivas e que de repente passa desapercebido, né? Sair daquela questão do pãozinho com manteiga, do arroz com feijão, do tradicional para algo e trazer coisas novas para a alimentação. Eu encaro a minha profissão hoje como uma missão. Eu utilizo as redes sociais, como o meu próprio Instagram, Renato Calef, o Facebook, para promover saúde, para dar dicas, porque tem muita gente ainda que não sabe o que fazer com tanta informação, com tanto alimento bom, tanto ingrediente, né? Sim. E então eu utilizo esses meios para eu poder passar então essa vivência. Eu também escrevo muito, porque eu acho que é outra forma das pessoas aprenderem em casa, né? Eu tenho Escolhas e Impactos, que é um sucesso, eu tenho a série infantil Achás. Sim, a gente ia falar do Achás, que fala da biomassa de banana verde para as crianças, para os pais, os professores. Super bacana. Então eu tento desenvolver de alguma forma ferramentas educacionais, nutricionais para todo mundo, com fácil acesso, com uma linguagem adequada, né, fácil. Sim, um trabalho sensacional. Fica a dica, as minhas filhas adoram o livro. Eu tenho o Achás Mistério do Sorvete, que aliás com receitas incríveis, feitas com biomassa, super fácil de fazer, né? Dá para fazer em casa, assim, tranquilamente. E realmente um livro que vale a pena. Minhas filhas adoram ler, né? A historinha, eu leio para elas quase todas as noites. O livro eu nem trouxe. Eu ia trazer para você ver o estado que tá o livro, que ele já tá assim rasgado, imagina, 2 crianças, né? Mas isso que é gostoso, ver que elas realmente gostam. E fica a dica para as mães então. E você tá escrevendo o terceiro da série? A terceira história sobre cantinas, cantina saudável, lancheira saudável, orgânico também, vai estar bem forte isso. E para os pais, para os familiares, para os professores fazerem, porque as crianças elas imitam muitos adultos. Então, e elas são o nosso futuro realmente. Exatamente. No que diz respeito ao que a gente, não só o que a gente faz com o nosso corpo, mas o que a gente faz com o planeta, né? Sim. E a gente tem que educar de pequenininho, né? Exatamente. Esse conceito. Eu acho que o Brasil ainda, infelizmente, ainda está engatinhando nesse processo, mas é um processo que está em plena evolução, né? Com relação ao orgânico e todo esse conceito, né? Poxa, muito bacana, eu agradeço muito mesmo por você ter nos recebido. Eu admiro muito o seu trabalho como nutricionista funcional. Enfim, já acompanhava já há algum tempo e é um grande prazer poder falar um pouco para o nosso público, que é o público aí dos pequenininhos, né, das mamães e dos pequenininhos que estão começando essa experiência com o universo dos alimentos mesmo, né? Eu agradeço. Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Viu? Obrigada. Se você curtiu, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida também, deixa um comentário, manda um recado, a gente esclarece, tá bom? E compartilha com outras mamães que precisam aí saber tanta coisa bacana aí sobre as informações que o Renato passou pra gente. Obrigada.